Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 48 até os 59. E destacamos o versículo 51 que diz assim: em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O tema de hoje é: nós cremos em Jesus, o Salvador. Jesus, ao explicar a sua palavra àquele povo que estava ouvindo, ele deixou bem claro que a morte eterna, ela condena as pessoas e quem crê nele não passará pela morte eterna, mas aquele que crê tem a salvação. E o exemplo que ele cita é de Abraão. Abraão, pela fé, ele não morreu eternamente. Quer dizer, ele morreu, sim, aqui na terra, como uma pessoa qualquer morre, mas não eternamente diante de Deus. Ele tinha a sua salvação garantida porque ele acreditava no Senhor. Mas aí aqueles líderes daquela época, eles insultaram Jesus Cristo e começaram a acusar de muitas coisas, e no final eles quiseram até matar o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no texto que os tolos, eles só fazem tolice. Os ignorantes, eles ficam facilmente irritados. E por que isso acontece? Porque existe uma dificuldade das pessoas em crer em Deus. Porque isso não brota de dentro da pessoa. Isso não é algo racional. A fé, Deus envia com o seu Espírito sobre nós, dentro de nós. Mas a maioria das pessoas recusa esta fé. E se nós cremos, é que nós não recusamos. Nós não fizemos de nada, absolutamente nada para receber a fé. Mas nós também não recusamos esta fé. Então, aquela arrogância das pessoas que se acham melhores do que Deus, essa arrogância os condena, porque eles perdem a maior oportunidade da vida deles de crer em Jesus Cristo, o Salvador. E estes são os verdadeiros tolos, esses são os ignorantes, eles espantam Deus e vivem reclamando de Deus. Veja, eles não querem Deus, espantam Deus, recusam Deus, mas reclamam de Deus. Jesus, ele convida. Naquele texto lá, ele também estava convidando as pessoas a crerem nele. Mas a sua palavra está registrada para nós e Jesus continua a convidar a cada um de nós para que nós tenhamos uma fé nele como o nosso Salvador, aquele que pagou o nosso pecado na cruz. E esta fé é uma fé para os cansados e sobrecarregados. Nós realmente vemos os nossos pecados e nós não gostamos disso. Isso nos cansa, isso nos deixa sobrecarregados de tantos erros. Mas o Senhor, ele vem oferecer para nós o seu perdão para nos tirar toda esta canseira do pecado, a culpa do pecado e tudo o que nos afeta na nossa vida aqui na terra. E esta fé é para pessoas humildes de coração. Os arrogantes, os tolos, os ignorantes, eles nunca vão crer em Deus, porque eles se julgam melhores do que Deus. Mas nós vamos crer porque Deus agiu em nós e nos deu esta fé e nos perdoa todos os dias. A fé em Jesus Cristo, para nós, é a nossa maior alegria. Por isso que nós estamos felizes. Sim, nós podemos dizer: Senhor, eu creio em Ti. Tu és o meu Salvador. Assim como Abraão também falou, e muitos heróis da fé. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, abençoe-nos para nós não termos a tolice em nosso coração, nem a arrogância e nem qualquer coisa que venha a espantar o Senhor da nossa presença.
fica morando sempre em nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém.